Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises, sempre trazendo os assuntos mais importantes do momento, com a perspectiva aqui para o nosso estado, Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar nas principais cidades através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza o Rio Grande do Sul, o Badesul valoriza você. O nosso programa de hoje vai tratar das eleições americanas e o impacto delas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em particular. Nós vamos ter uma série de convidados, hoje nós vamos fazer um pouco diferente, hoje nós vamos trazer muitas opiniões aqui. Nos estúdios comigo, eu tenho César Redel, professor e consultor em Relações Exteriores. César, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Um prazer estar aqui com vocês, com o Eduardo, contigo e com os telespectadores da RDC TV. E também comigo o empresário Eduardo Ponticelli. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Macalossi? Boa noite ao César e boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui na RDC. É sempre um grande prazer estar aqui, Macalossi. Muito bem. Além do César e do Ponticelli, que estarão aqui ao longo do programa durante a noite, nós vamos ter as participações de Alexandre Borges, colunista da Gazeta do Povo, Flávio Quintela, escritor e colunista da Gazeta do Povo, e Fausto Pinato, deputado federal pelo PP, integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Relação entre Brasil e Estados Unidos no governo Bolsonaro, que se firmou como muito próximo do presidente Donald Trump. Há uma expectativa em relação ao resultado de hoje. Realmente, para o Brasil, talvez seja uma eleição de importância inédita. Eu vou começar falando sobre esse assunto com o meu querido amigo Alexandre Borges, que participa pela primeira vez aqui do Cruzando as Conversas. Alexandre, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos aí no estúdio e aos seus ouvintes. Um abraço. Alexandre, vamos começar falando rapidamente sobre os primeiros números que estão saindo lá nos Estados Unidos. Nós temos aí uma situação na Flórida em que agora com 85%, 86%, a última vez que eu vi, o Donald Trump liderava com 1,6 pontos de diferença. Texas, que é um estado, basicamente o estado de vitórias republicanas, estava com 10% de urnas apuradas, com uma vantagem do Joe Biden, a tendência é que isso se inverta conforme a apuração prossiga. Esse resultado na Flórida, sim, na tua avaliação, diz muito em relação a como vai se dar o comportamento nos chamados swing states. Vamos começar falando um pouco sobre aí, depois vamos falar um pouco da repercussão aqui para o Brasil. Bom, Guilherme, a primeira coisa importante a dizer é que a Flórida é um estado importantíssimo. Não só pela quantidade de votos, 29 votos no colégio eleitoral, mas por ser um estado considerado um estado desses chaves, né, dos swing states. Então, o Trump já tinha ganhado em 2016 da Hillary na Flórida. Em 2018, o Partido Republicano também foi muito bem, fez o senador, fez o governador do estado, de novo. As pesquisas falaram que ele ia perder em 2016, ele ganhou. As pesquisas falaram que o governador republicano ia perder, ele ganhou. As pesquisas falaram que o senador republicano ia perder, ele ganhou. Enfim, tem um padrão aí, né? E dessa vez, de novo, as pesquisas dando Flórida para o Joe Biden, ou pelo menos as pesquisas mais conhecidas, não todas, né, para crédito de algumas que davam a Flórida. E o New York Times, no forecast dele, já deu a Flórida para o Trump. Está dando 95% de chance, ou seja, o pessoal que está acompanhando, do time do Biden, já entregou os pontos da Flórida. Acho que a gente já pode considerar a Flórida do Trump. E agora uma coisa importante é que... Pode continuar, desculpa. E uma coisa importante é que o Trump performou bem com latinos, com negros no estado da Flórida também, porque se mede tudo isso, né? Então, esse é um ponto importante, e aí a gente começa a olhar um padrão que pode se estender a outros estados.
né, ele está, aparentemente, até o momento, indo igual ou melhor do que ele foi na eleição de 2016, pelo menos aonde a gente consegue olhar. Então, ainda é cedo para a gente dizer quem vai ganhar, é muito cedo, mas essa certeza que foi passada para o público ao longo dos últimos dias, que o Biden já tinha ganhado, foi uma desinformação muito grande, porque todo mundo que apostou nisso, acho que não aprendeu com as lições de 2016. Né? Ele, em 2016, surpreendeu algumas dessas empresas, institutos de pesquisas principais, não todos, e ele está repetindo o padrão esse ano. Então, ele é um candidato muito competitivo e ele pode ser reeleito. Ele vai ser reeleito? Não dá para saber ainda nesse ponto da apuração. Mas ele pode ser reeleito, sim. Tu acredita? E a vitória na Flórida, coloca ele em vantagem, porque ela obriga o Biden a performar muito bem em uma série de outros estados para compensar a perda na Flórida. Então, o Biden pode virar o jogo? Pode. Ele vai virar o jogo? Não sei. Mas agora a responsabilidade, vamos dizer, a bola está no campo do Biden, que tem que correr atrás para compensar a perda da Flórida. São 29 delegados na Flórida, né, Alexandre? Exatamente, 29. Mesmo tamanho de Nova York, é importantíssimo, é enorme. É um dos maiores, na realidade. Só Deve que, ficar por entre exemplo, os 5 maiores, 6 maiores. Mas é um estado pêndulo, entendeu? Então esse que é o ponto. Porque, por exemplo, estados enormes como a Califórnia, o próprio Texas, que fica se forçando uma barra para achar que o Texas vai para o Biden, não vai. O Texas vai para o Trump. Mas tem estados que são muito grandes, mas que a gente sabe o comportamento. O Nova York vai para o Biden, enfim, quer dizer, alguns dos estados mais importantes, eles não são estados pêndulo. Você meio que consegue, com alguma tranquilidade, já prever o resultado. A Flórida, não. A Flórida é um estado enorme e considerado pêndulo, apesar da excelente performance do Partido Republicano em 2016 e em 2018. Então, agora, a Flórida começa a deixar de ser um estado pêndulo e começa, pelo menos os analistas mais equilibrados, eu acho que eles já devem começar a considerar a Flórida como um estado vermelho, como um estado republicano, porque a Flórida consistentemente está indo para os republicanos 2016, 2018, 2020. O Senado, que foi virado em 2018, virou uma cadeira que estava há 40 anos com os democratas. Então, é importante e é muito simbólico. Eu acho que a gente já pode começar, inclusive, a considerar a Flórida cada vez menos estado pêndulo e cada vez mais um estado republicano. Muito bem. Eu acho que é importante a gente trazer isso. Eu vou pedir para que o César contribua na nossa discussão. Professor César, o modelo eleitoral americano, o Alexandre trouxe aqui informações sobre Flórida, agora nós estamos aí, eventualmente, até vendo o próximo estado decisivo, que é a Pensilvânia, que vai demorar um pouco para apurar, mas os estados têm pesos diferentes e nos Estados Unidos a eleição é decidida através do sistema do colégio eleitoral. Explica rapidamente para nós como é que funciona esse colégio eleitoral e qual que é a importância dele. Bom, muito interessante a tua pergunta, Macalossi. Realmente o colégio eleitoral é digamos assim, a peça-chave do processo eleitoral americano. Essa eleição de 2020, ela é uma eleição que tem um significado muito importante, porque ela não apenas renovará a presidência dos Estados Unidos, mas ela também vai definir outras coisas importantes, né? Os 435 assentos na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, e o Senado também, os senadores, né? Que vai aí para a renovação de 1/3 do Senado. Essas renovações de 1/3, elas ocorrem também de 2 em 2 anos, por isso que o mandato do senador é de 6 anos, né? Entre outras questões que são pautas muito particulares dos estados, também vão ser referendadas, de certa forma. Essa pergunta do Macalossi é importante trazer para o telespectador, então, que os Estados Unidos, como uma democracia indireta, se difere muito da forma brasileira de sufragar, né? Em que pese a população americana ir votar, né, no seu candidato, a decisão final vai caber ao colégio eleitoral. O colégio eleitoral é um grupo de delegados
que é decidido basicamente em cima, né, proporcionalmente à população e à representação na Câmara Baixa e na Câmara Alta. Né? Digamos assim, essa equação ela vai dar o número ali de delegados eleitorais que cada estado possui. Os Estados Unidos possuem um sistema que é conhecido lá como the winner take all, né? O vencedor leva tudo, ou seja, aquele candidato que possuir maioria de voto popular em um determinado estado, ele vai levar todos os delegados eleitorais daquele estado. Né? A gente está falando aqui da Flórida, a última vez que eu vi aqui, já estavam apuradas 88% das urnas. Aquele candidato, seja o Trump, por exemplo, que vai ganhar no voto popular aqui, ele vai levar os 29 delegados eleitorais. Né? E é por isso que a definição da eleição americana, ela não é a partir do voto popular em si, mas a partir dos delegados eleitorais que o candidato conquista. A eleição de 2016, por exemplo, a Hillary Clinton, ela ganhou no voto popular, mas ela perdeu em colégios eleitorais importantes e grandes para o Trump. E foi por isso que o Trump venceu a eleição de 2016. Né? E é muito provável que, pelo que a gente vai observando aqui, eu estava vendo também, Macalossi, já a largada aqui, da Geórgia, que é um desses estados aí, swing states, né, que eles chamam, também já largou aqui com Trump. Michigan também, que faz parte, digamos, daquele Rust Belt, que seria, para o português, aquele cinturão da ferrugem, que pega estados ali como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, que também são estados que vão ter uma determinação muito importante no resultado. E parece que a maior parte desses estados já estão largando aqui, pelo menos, com uma inclinação maior ao Trump. E como bem disse o Alexandre Borges, eu acho que essa largada com a Flórida vai ser importante e determinante nesse processo todo. Antes de passar para o Ponticelli, eu queria que o Alexandre falasse um pouco sobre um tema que me pareceu continuamente abordado nos últimos dias, certo jornalismo no Brasil tentando desmoralizar ou desmerecer esse modelo que o César Redel aqui explicou para nós. Alexandre, me parece que há uma ignorância muito grande em relação à história do modelo do colégio eleitoral dos Estados Unidos, que criou a democracia mais estável do mundo. Né? Bom, Guilherme, só um comentário rápido sobre a Geórgia, que foi mencionada. No forecast do New York Times, eles já estão dando 84% de chance do Trump levar a Geórgia. Então, acho que nós já podemos começar a considerar bem a Geórgia para o Trump. O Trump levando Geórgia e Flórida, ele vai tornando a possibilidade de vitória do Biden mais difícil. O 538 lá do famoso Nate Silver, que é o que tem, é o mais famoso e o que mais erra pró-democrata, até ele já corrigiu as chances de vitória para o Biden, que ele dava 90%, sei lá, e agora ele já baixou para 66%. Então, se o Nate Silver está dando 66%, eu acho que provavelmente o Trump já começa a aparecer como favorito. É cedo para cravar, tá? Mas levando Flórida, levando Geórgia, a gente já começa a acreditar que o Trump está indo muito, muito bem. Bom, agora sua pergunta, falando sobre o colégio eleitoral. Isso. Rapidamente, eu acho o que é importante a gente mencionar. Em primeiro lugar, os Estados Unidos eles levam muito a sério a ideia do federalismo. E o colégio eleitoral ele é uma grande reverência do sistema eleitoral ao federalismo americano. Ele respeita a ideia de que os estados têm que ser, que o presidente do país ele tem que espelhar da melhor maneira possível os diferentes estados e o conjunto do país. Né? E quem conhece um pouco os Estados Unidos sabe que você tem diferenças culturais e sociais muito grandes entre os estados. Né? É um país grande, do tamanho do Brasil, mais ou menos, e você tem realmente diferenças muito grandes. Então, se você fosse desse sistema de um voto por pessoa, um voto por eleitor e uma contagem igual acontece no Brasil, você praticamente teria Nova York e Califórnia elegendo o presidente.
né? Então eu faço uma brincadeira que eu digo que ia deixar de ser os Estados Unidos da América, ia virar a República Popular da Califórnia. E o colégio eleitoral, ele ajuda a não deixar que isso aconteça. Ele faz uma pequena correção. Por exemplo, a Califórnia tem 55 cadeiras no colégio eleitoral. Então, tem uma representação enorme. Mas tem uma certa compensação para poder, de novo, que numa diferença pequena, relativamente pequena, como foi mencionado, da Hillary, que ela superou o Trump em 3 milhões de votos, mas que isso não é suficiente para dar a vitória ao Trump, porque o Trump, o que ele fez? Ele fez uma estratégia de campanha considerando exatamente a regra do jogo. Então, ele fez a campanha dele nesses estados decisivos. Ele priorizou nos seus comícios, nas suas viagens, esses estados, essas localidades. Enquanto a Hillary ficou numa zona de conforto, basicamente fazendo comícios onde ela já ia ganhar. Porque ela tinha tanta certeza que ela ia ganhar que ela, de certa forma, jogou, vamos dizer, de salto alto, para usar a metáfora do futebol, né? Aliás, usando ainda a metáfora de futebol, vamos imaginar o seguinte, que a eleição americana é como se fosse o campeonato brasileiro por pontos corridos, e que cada rodada é como se fosse um estado. Então, não adianta, numa rodada, que seria a Califórnia, você ganhar um jogo de 10-0. Você ganhar de 1-0 ou 10-0 vai te dar 3 pontos. Então, em compensação, o campeão brasileiro, ele pode ganhar um monte de jogos de 1-0 e não dar nenhuma goleada e ser campeão do mesmo jeito. Então, um técnico, quando vai organizar a sua equipe para disputar o Brasileirão, ele vai organizar de uma maneira, por exemplo, que os jogadores não se desgastem tanto, que você consiga fazer um rodízio para que a equipe aguente 38 rodadas em alta performance. Você vai jogar com a regra do campeonato. Se você está na Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, você vai organizar a sua equipe de outro jeito. Então, o técnico joga conforme a regra do campeonato. Da mesma forma, é muito injusto, para não dizer desonesto, quem diz assim, isso é um anacronismo, que o Trump perdeu no voto popular e não devia ser presidente. E isso é muito errado, porque, primeiro, ele é mais representativo do país e deve, aparentemente, estar começando a se encaminhar para ganhar de novo, para ganhar mais 4 anos. Mas, se não bastasse isso, ele jogou com a regra do jogo. Se a regra fosse outra, ele faria uma outra estratégia de campanha. Então, realmente, é um comentário, é muito boa a sua pergunta, porque não cabe essa crítica, não é uma crítica correta. E, se você for comparar o sistema eleitoral e os resultados, esse sistema eleitoral ajudou a construir a nação mais próspera, livre e bem-sucedida da história da humanidade. Então, errado também não está. De qualquer jeito, ao longo da história, os presidentes que foram eleitos perdendo no colégio eleitoral não foram muitos. Recentemente, você teve o caso ali no ano 2000 do George W. Bush, que perdeu para o Al Gore, mas ele terminou sendo o presidente. Aí ele ganha no voto popular em 2004 e foi a última vez que um republicano ganhou no voto popular. Foi há 16 anos, nessa eleição de 2004. Por quê? Porque você tem, em estados como a Califórnia, de 15, 20 anos para cá, uma explosão populacional. Então, esses estados têm muita gente. E a Califórnia tem votado cada vez mais no Partido Democrata. É um estado azul. De uma maneira confiável, a gente pode chamar a Califórnia de um estado azul. Então, os republicanos, eles não têm, nas últimas eleições, 2008, 2012, 2016 e agora 2020, eles não têm performado a ponto de vencer no voto popular. Mas eles e perdeu também no colégio eleitoral nas 2 vitórias do Obama, 2008 e 2012, mas o Trump conseguiu reverter no colégio em 2016 e é possível que reverta de novo agora em 2020. Muito bem, Alexandre, eu queria te agradecer muito a participação. Nós tínhamos combinado o início do programa aqui para o Alexandre, que eu sei que ele vai ter outras participações, né? Eu sei que vai participar junto na Jovem Pan, em outros lugares. Então, Alexandre, obrigado pela participação aqui e parabéns aí pelas análises. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, aos seus companheiros aí no estúdio e aos seus espectadores. Um grande abraço e vamos acompanhar, porque ainda tem muito jogo pela frente.
Muito bem, a Melanie está me avisando aqui, Alexandre Borges participando aqui do Cruzando as Conversas, a Melanie está me falando que o deputado Fausto Pinato, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, já está conosco. Melanie, confirmas aí? Está conosco? Ela disse que precisávamos testar. Não ainda? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a opinião de Eduardo Ponticelli. Meu caro Ponticelli, o que está achando aí desses números nos Estados Unidos? Olha, eu acompanhei a última eleição, né? Inclusive fiquei acordado acompanhando a apuração, né? E foi no final da madrugada que houve a grande virada do Trump, né? Sim. Então diria que hoje, 10h30 da noite, é muito cedo ainda para a gente estar tentando prever alguma coisa sobre essa eleição. Bom, eu sou um especialista na Ásia, né? Como todo mundo sabe, eu vivi 12 anos na China, na cidade de Xangai, né? Empreendendo. Conheço bastante daquele ambiente, alguns países como o Vietnã, como a Malásia, como a Indonésia, né? E eu tento ver o que essa eleição americana ela influencia tanto nos negócios dos Estados Unidos com a China e também com o Brasil, né? Porque hoje a gente vê que o Biden ele tem algumas declarações sobre a Amazônia, ele tem um pouquinho de rancor aí porque o Bolsonaro ele apoia o Trump, né? Com uma medida um pouquinho assim temerosa, né? Acho que durante uma eleição a gente tem que procurar estar do lado dos dois lados, e até porque o nosso país é uma sardinha perto desse tubarão, né? Então as oportunidades de negócio a gente não pode perder através de uma declaração, uma coisa muito, na minha opinião pessoal, é um pouco temerário, né? Mas eu acredito que hoje na Ásia é uma expectativa muito grande, porque acho que nem Trump e nem Biden, né, agradam na China principalmente, porque os dois têm um discurso um pouco alinhado, né, de restrições, de embargos, de taxa e da continuidade de uma briga comercial, né? Por outro lado, aqui no Brasil, no dia de hoje, por exemplo, foi anunciado uma joint venture entre o frigorífico Minerva e uma empresa chamada Greenland, que é uma empresa privada que fica em Xangai, que ela é bem conhecida por ser o patrocinador e dono de um clube de futebol, que é o Shanghai Shenhua, seria o Grêmio de Xangai, né? Tem a cor azul e preta. E essa joint venture impacta aí num negócio de uma previsão de 600 milhões de dólares em 2 anos em exportação de carne do Brasil para a China, né? Então parece que no meio desse turbilhão eleitoral, brigas, restrições, até as declarações do nosso presidente aí bastante fortes e contundentes contra a China, parece que as empresas privadas estão de costa para essas brigas, né? Eles querem empreender, eles querem fazer negócio, querem comprar, querem vender. Tem uma população lá que quer comer carne, tem o pecuarista que quer criar e vender o seu boi, né? Então a gente vê que tem um paralelo de negócios que está acontecendo aí à margem dessa eleição, né? Mas muita coisa vai definir, o Macalossi, nas questões. A questão dos Estados Unidos até agora, essa aproximação com o Brasil, até agora eu vi algumas restrições em relação a aço, em relação a alumínio, algumas barreiras para a carne brasileira. Até agora não vi muitos pontos positivos, a não ser a questão de se falar, né? Se fala muito. Mas praticamente, assim, eu não tenho visto grandes negócios acontecerem entre o Brasil e os Estados Unidos, serem anunciados tanto pelo Trump como o Bolsonaro. Só o campo da ilusão, por enquanto. Então eu vou acompanhar aí até o final desse pleito aí para a gente ver quem vai ser o vencedor, para fazer uma análise mais contundente aí no que vai impactar no Brasil e na Ásia sobre o próximo presidente americano. Daqui a pouco nós vamos trazer o Eduardo para falar um pouco sobre isso. Aqui em Rio Grande do Sul, e falando especificamente Rio Grande do Sul, se eu não me engano, os Estados Unidos é o terceiro destino de exportações do Rio Grande do Sul. A China é em primeiro lugar, o segundo agora eu não lembro quem. O segundo é os Estados Unidos. O segundo é os Estados Unidos, portanto, o segundo é os Estados Unidos. Depois nós vamos falar especificamente sobre isso. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao deputado Fausto Pinato, que está conosco participando. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer falar com o senhor, boa noite. Boa noite, eu que estou honrado aqui de participar desse debate tão importante, de interesse mundial, vamos dizer, né? Queria deixar um abraço aqui para o Guilherme e para o César. Deputado, quem lhe manda um abraço é o nosso querido amigo João Carlos Silva. Ele é nosso colunista de opinião aqui na RDC e sempre tece muitos comentários elogiosos aí à atuação do deputado. E eu gostaria muito de felicitá-lo aqui por ter aceito o nosso convite, que foi em cima da hora, mas o senhor é um deputado atuante aí, principalmente nas questões internacionais. Gostaria de saber como é que o senhor acompanha esse processo eleitoral nos Estados Unidos.
Olha, como brasileiro, né, como parlamentar, como uma pessoa que torce para o país, consequentemente torce para o governo Bolsonaro, a gente vê de maneira, assim, preocupante, né? Algumas questões que, de certa forma, pode mudar o rumo da relação. Nós estamos falando da maior economia do mundo, o país mais importante do mundo, né? Então, os Estados Unidos merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, mas, acima de tudo, fico muito preocupado que é uma eleição acirrada, é uma democracia diferente, vamos dizer assim, né? As pesquisas apontam o Biden, mas o Trump sempre consegue aí, de certa forma, na outra foi assim, a maioria dos delegados, né? E o Brasil aí, de certa forma, precisando ter essa boa amizade com os Estados Unidos, né? Essa questão nossa de tomar partido, eu vejo com uma certa preocupação. Eu acho que traz um ponto muito importante aqui, deputado Pinato, que é essa questão da proximidade entre Bolsonaro com o presidente Donald Trump, que, obviamente, né, se construída de uma forma pragmática, traz dividendos. Agora, não lhe parece que foi para o campo da adulação pura e simples? Ou como diria o Alexandre Borges, que participou aqui anteriormente, ele fez uma designação que, na minha avaliação, é perfeita, a chamada diploma selfie. Quer dizer, o sujeito vai lá nos Estados Unidos, os integrantes do corpo diretivo do Itamaraty, para tirar selfies com os republicanos que estão no governo, porque, afinal de contas, eles são muito populares entre os ditos conservadores brasileiros. A relação, na minha avaliação, ela tem que ser entre os estados. E ela pode, obviamente, melhorar se houver uma proximidade entre os dois líderes. Mas não lhe parece, deputado, que isso ficou um pouco excessivo aqui e até gera uma ameaça, um risco de desconforto com o próximo presidente americano, se for Joe Biden? Olha, eu torço muito para o governo Bolsonaro e torço muito para o nosso país. Eu sou uma pessoa declarada de direita moderada, mas a gente percebe, né, que uma ala do nosso presidente Bolsonaro muitas vezes induz ele a erro. Induziu ele a erro quando não quis compor com o Centrão, né, e agora compôs, você vê que a coisa está andando. Induz ele a erro quando tenta atacar instituições democráticas como o Supremo Tribunal Federal e outros poderes, né? Essa ala olavista praticamente é uma ala, por exemplo, é o PSOL da direita, né? E, de certa forma, tem uma influência muito grande na rede social. E a gente percebe que o presidente é uma pessoa muito leal àqueles companheiros de primeira hora, né? E à rede social, né? O que, de certa forma, me incomoda um pouco é o seguinte, né? Eu também tenho minhas preferências pessoais, né? Até como deputado eu posso até colocar, mas às vezes eu não coloco, né? Eu sou presidente da Frente Brasil e China, mas sempre defendi e aplaudi essa aproximação com o governo americano. O governo de esquerda ficou muito tempo deixando os americanos de lado. Nós não estamos falando, nós estamos falando da maior potência mundial, né? Mas quando eu vejo mais uma questão de amor e ideologia pessoal, eu percebo que, de certa forma, não se fala tanto de soberania e na sua soberania, de certa forma, sendo, vamos dizer, vilipendiada, né, por motivo pessoal, né? Eu penso o seguinte, a gente quando chega no poder, eu sou deputado federal, eu tive uma votação 118 mil votos e pouco. Eu tive voto de palmeirense, de São Paulino, de vascaíno, enfim. Mas eu tenho que ver o interesse do meu país, nós temos que vestir a camisa do país. Quando a questão é política internacional, investimento, e principalmente a gente olhar a balança comercial, o dinheiro ou o recurso público e a questão de investimento não pode ter ideologia. Isso, de certa forma, pode puxar o Brasil para uma briga desnecessária, né? Eu vejo com muito bons olhos a amizade do presidente Bolsonaro com o Trump. É importante, é o presidente americano, né? Querendo ou não querendo, é uma amizade, bateu nas costas, enfim, isso, aquilo, mas eu não vi nada com mais o Bolsonaro. Por exemplo, liberando a questão do imposto do etanol, né, isso e aquilo, e não tem nenhuma reciprocidade, dá a impressão que é até um favor a gente ficar, de certa forma, bajulando. Por outro lado, né, também fico preocupado, porque se o Trump ganhar, eu acho que essa relação é pessoal, a gente percebe que o Bolsonaro tem um amor para o Trump, e o Trump, de certa forma,
parece que é amigo do Bolsonaro, né? Porque, na verdade, questão de presidente, amizade e negócios à parte. Né? Ele foi eleito pelos brasileiros como o Trump vai ser eleito pelos americanos. E o americano chegou onde chegou porque, de certa forma, não faz nada com o coração, mas sim com a razão, por isso que chegaram à maior economia do mundo. E, por outro lado, né, a gente vê que essa questão da gente querer interferir, ou seja, o Brasil querer interferir nessa eleição americana, né, se der o Biden, eu fico até preocupado. Porque, sem dúvida, ele é uma pessoa mais equilibrada, né, sem dúvida, fez algumas críticas já na questão do meio ambiente, Amazônia, o qual eu fico mais na coluna do meio. Acho que não tem nem se radicalizar para lá e para cá, mas a gente percebe também que muitas vezes a interferência internacional na nossa soberania, principalmente na Amazônia, enfim, em outros lugares, às vezes me incomoda, mas às vezes a gente deixa uma válvula de escape para, de certa forma, ter uma retaliação. Aí eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Da mesma forma, foi quando falaram que o vírus era chinês, né? Falou que o vírus era chinês, é isso, criticou, chegaram aqui falando que o vírus era chinês, tal, mas os americanos foram os primeiros que foram lá, pegou todas as máscaras, os equipamentos, trouxeram para cá e nós ficamos para trás. Eu acho que nós temos que ter mais expertise. O Brasil não é puxadinho, não pode ser nem puxadinho do Xi Jinping, nem puxadinho do Trump e do Biden. Nós somos soberanos e nós temos que olhar para dentro o interesse dos brasileiros. Eu não sou americano nem chinês e muito menos democrata ou republicano. Eu sou brasileiro. Um último ponto, deputado, eu havia prometido que a participação ia ser pontual, eu sei que o senhor tem outros compromissos. Para enriquecer aqui o nosso debate, o presidente Jair Bolsonaro publicou hoje nas suas redes sociais um texto chamado Nossas Riquezas, Nosso Futuro, em que ele faz menção às eleições americanas. E ele cita a questão da liberdade no Brasil. Ele diz o seguinte: nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante, e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. Fecha aspas. Tu acha que isso aqui é referência às falas do candidato Joe Biden? Olha, eu acho que é natural ter a preocupação com o mundo, né? Eu acho que a questão da Amazônia, o presidente Bolsonaro tem muita razão em algumas coisas, quando muitas ONGs, de certa forma, vão lá praticamente para dar cabide de emprego aí para várias pessoas. Mas, por outro lado, não podemos generalizar. Muitas vezes, você falando e a maneira que você fala, você acaba perdendo a razão. Né? Nós temos a soberania, acho que a Amazônia é nossa, mas não é menos verdade que tem muitas ONGs europeias, até americanas lá. Né? Eu pergunto, será que não tem muito sonho de teoria da conspiração? A gente percebe, às vezes, o presidente Bolsonaro, você vê, ele ficou 4 meses aí, é uma pessoa do bem, eu gosto do Bolsonaro, torço por ele, de coração. Mas eu percebo que uma parcela dessa extrema-direita, muitas vezes, assistiu muito filme de Hollywood e acaba deixando ele pirado. Né? Eu acho que, de certa forma, e mesmo se fosse verdade, tudo isso, tem coisa que um chefe de Estado não deveria falar, pode até agir para proteger. Porque assim você acaba abrindo uma frente de batalha contra um presidente chinês, que é a segunda maior potência, o qual, efetivamente, a hora que você pega a balança comercial, no agronegócio e investimentos concretos, é o maior parceiro comercial do país. Né? Aí você está descartando o 7 Copa. Aí tem o ZAP, que é os Estados Unidos, como diz o truco no interior. Né? Aí você acaba tomando um partido que é arriscado. Porque se der o Trump, tudo bem. Né? Eu acho que o discurso continua. Se der o Biden, eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Eu acho que, principalmente, os generais militares que estão lá perto, os militares que são estrategistas, deveriam, de certa forma, orientar, e os próprios ministros, de certa forma, o seguinte: quando a gente chefia um país, a gente não pode contar só os 56 milhões de votos, nós temos que olhar o interesse dos 211 milhões de brasileiros. Aí eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Muito bem. Deputado Fausto, eu gostaria de agradecer muito a participação na sua entrevista aqui para o Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos o seu trabalho aí e é elogioso, merece ser destacado. E muito obrigado novamente. Últimas considerações. Eu que agradeço a vocês, parabéns pelo excelente debate. Eu acho que vocês foram muito felizes, porque realmente é uma eleição que interfere diretamente. Mas eu queria colocar em pauta o seguinte: o que está em jogo é a vacina, tecnologia
5G e a política ambiental. E que possamos, de certa forma, poder ajudar o nosso presidente Bolsonaro, o país, e que Deus abençoe e que viva a democracia, e que se ganhe o Trump, que o Trump possa ser um grande líder, e se for o Biden também. Afinal de contas, eles são as grandes locomotivas do mundo, né? Então a gente, de certa forma, torce para ter equilíbrio, diálogo, mas em questão do Brasil, eu acho que nós temos que ter mais estratégia. Nós não podemos ser nem refém de chineses, nem dos Estados Unidos. Quando a gente toma partido, e muitas vezes fica agindo com coração, ideologia em política internacional, e economicamente nós podemos ser prejudicados e até, de certa forma, não ser levado a sério, né? Nós precisamos ter respeito. O Brasil é um país, não é puxadinho nem da China, nem dos Estados Unidos. Nós temos que ver que é importante para o nosso país, para o nosso povo, pontualmente, em cada negócio, em cada questão, porque nós estamos numa pandemia, precisamos recuperar a economia e alavancar ainda mais e ajudar o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Fausto, pela sua participação aqui no nosso programa. Deputado Fausto Pinato, sempre muito prestativo, sempre participa aqui do nosso programa. Fica o meu agradecimento. Ponticelli, ele tocou em temas que tu abordaste antes da entrada dele, então eu volto contigo e daí eu pontuo. O Brasil hoje tem uma excelente relação comercial com a China, ainda não tem uma boa relação comercial com os Estados Unidos, apesar de ter uma relação política muito próxima entre Trump e Bolsonaro. Isso, como tu apontaste, depois o deputado Fausto Pinato mencionou, ainda não se traduziu em dividendos efetivos. Como é que tu acha que uma eleição, vamos apontar aqui a hipótese de Joe Biden ganhar, como é que isso pode se traduzir nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, sendo tangenciado isso pela China como, obviamente, o terceiro fator nesse triângulo? Bom, primeiramente, ele colocou de uma forma mais direta, né, como um político, né, como um deputado, faz parte de uma comissão que trabalha junto com o Brasil e a China, né? Ele foi mais pontual. E realmente o que a gente estava falando é a preocupação sobre os negócios, né? E também a preocupação que o nosso país ele não deve ter uma posição, ele deve ficar ali, digamos, no aguardo, para não tomar uma posição entre o presidente americano que vai ser eleito, no caso o Trump ou o Biden, né? Eu acho que até o momento não está muito claro as relações de negócio dos Estados Unidos com o Brasil, não. Mas o potencial ele existe. A gente sabe que hoje o Brasil ele está passando por um período de escassez, né? Hoje qualquer pessoa que está nos assistindo que vai fazer uma pequena reforma na sua casa, ela vai ter dificuldade de encontrar um vidro para o box do banheiro, uma cerâmica, uma torneira. Porque o que aconteceu? Durante a pandemia, né, muitas pessoas criaram a expectativa que os negócios iriam dar uma travada, queria esfriar, e não aconteceu. Todo mundo que ficou em casa quis reformar a sua casa, adquiriram novos bens e houve um aquecimento na economia. E a disparada do dólar fez com que o importador desse uma retraída. Então ele ficou esperando um tempo para ver se o dólar dava uma baixada para importar e isso não aconteceu. O dólar foi subindo, ele deixou de importar e uma operação de importação para chegar do Brasil, especificamente da China, é uma operação de 60 a 90 dias. Então o cara que está comprando agora vai chegar final de fevereiro, março. Então nós estamos com um desabastecimento no mercado. E a tendência é que o mercado busque mercados mais próximos, né? E os Estados Unidos hoje é uma grande potência também na parte de produção, só que com preços não tão atrativos com a China, mas é uma maneira que a gente tem de buscar o que está faltando no Brasil, é buscar nos Estados Unidos, ou até no México, alguns países da Europa, é uma tendência natural. Então eu acredito que com esse desabastecimento, abra uma janela de oportunidades para os Estados Unidos demonstrar um pouco mais de empatia com o Brasil e buscar uma conexão com o nosso governo e rever algumas coisas que estão sendo taxadas, né, no Brasil, que não está sendo benéfico para a nossa economia, né? E talvez é um momento até do governo brasileiro também tentar negociar essa questão. Mas claro que aguardando a definição da eleição de hoje, né? E sob o ponto de vista pragmático, antes de voltar para o Redel, sob o ponto de vista pragmático, talvez o Brasil precisasse passar, do ponto de vista da sua diplomacia atual, por um necessário processo de distanciamento dos Estados Unidos para talvez recuperar um pouco da altivez. Então, se de repente o Joe Biden ganha, talvez o Brasil possa defender os seus interesses para com os Estados Unidos. Eu não estou aqui fazendo torcida. Claro. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Digamos que o Joe Biden seja eleito com esse discurso
mais crítico ao governo brasileiro, como acabou acontecendo. Quer dizer, o Joe Biden fez menção, inclusive, às sanções ao Brasil pela questão ambiental num debate com o Donald Trump. Ele mencionou o Brasil. Eu acho que foi a primeira vez que o Brasil foi mencionado negativamente num debate americano. Então, quer dizer, a postura é essa. Né? Ao mesmo tempo, você tem a postura do governo brasileiro. Talvez esse distanciamento faça com que a diplomacia brasileira se endureça e ganhe uma altivez que não tem por conta desse deslumbramento para com o governo americano atual. E isso talvez seja até positivo para o Brasil. Não sei se tu tem essa mesma avaliação que eu. Pode ser. A gente vai passar por um período, inclusive a questão da pandemia, se reduziu as viagens, os voos, não tem mais avião. Então, hoje não vai ter mais aquela questão dos empresários se deslocando para feiras, eventos nos Estados Unidos, na China, vai diminuir bastante. E o que vai agora determinar a continuidade do mercado vai ser as relações que já se criaram no passado. Então, empresas brasileiras que estão hoje nos Estados Unidos, empresas americanas que estão no Brasil, empresas brasileiras que estão na China. Então, eles vão ser o pilar agora dos negócios internacionais, por causa da dificuldade de viajar e de buscar novos negócios. E uma coisa determinante, hoje no Brasil a gente tem uma miscelânea, a gente não tem uma coisa clara assim das relações das empresas que fazem negócio. A gente tem a Fiesp em São Paulo hoje, que ela praticamente puxa os negócios da indústria, ela viaja bastante, faz bastante feiras, leva empresários, né? E os Estados Unidos hoje eles têm uma Câmara de Comércio americana, a CHA, que é muito forte. Ela estuda os mercados, ela está presente praticamente em todos os países, né? E a gente deveria, talvez, digamos assim, profissionalizar esse campo, né? De uma boa Câmara de Comércio brasileira para poder sentar com a CHA americana e buscar soluções, parcerias, negócios, né? A gente precisa profissionalizar isso, porque fica essa miscelânea. Hoje a gente tem COSBAN, a gente tem a Apex, a gente tem a Comissão dos Deputados, a gente tem um monte de gente falando em nome do comércio exterior do Brasil, mas de maneira concreta acaba na mão da Fiesp, acaba na mão aqui da Federação das Indústrias, eles que realmente vão buscar investimentos, vão buscar negócios, parcerias. Muito bem. Meu caro César Rede, olha só, o Alexandre Borges, ele acabou de publicar, ele saiu do programa e ele está frenético, né? Hoje o Alexandre vai ficar a noite em claro. Ele publicou agora, faz questão de alguns minutos, forecast do New York Times para os estados ali, considerados importantes. Flórida, chances de vitória do Trump, 95%, me parece dado certo. Na Carolina do Norte, chance de vitória do Trump, 77%. E na Geórgia, chances de vitória do Trump. Flórida já está com 90% apurado, aí, com uma diferença de quase 4%. Donald Trump liderando. Então talvez seja um resultado melhor do que em 2016. Né? Liderando aqui também na Geórgia, liderando também alguns estados aqui do cinturão bíblico, né, do Bible Belt. Então ele já está, digamos assim, largando com alguns estados importantes. Mas a disputa vai ser muito acirrada e ainda resta uma incógnita, né? Eu queria ter os apontamentos sobre essa questão, relação Brasil e Estados Unidos, que foi mencionada pelo deputado Fausto Pinato e também aqui pelo Ponticelli. Me parece que há um certo deslumbramento para com o governo Trump, né? Eu não sei se isso é de todo positivo. Por mais que seja importante que um presidente tenha boa relação pessoal com outro, não se pode submeter os interesses nacionais a essa relação pessoal. Vamos pegar aqui um caso clássico de uma diplomacia que foi muito próxima à dos Estados Unidos e que, ao mesmo tempo, tinha uma amizade entre os presidentes, que foi o Bill Clinton e o Fernando Henrique. E daí é importante dizer, uma amizade mesmo, de serem amigos. Donald Trump não é amigo do Jair Bolsonaro. Bolsonaro diz que é amigo do Donald Trump, mas não é. O Bill Clinton é amigo do Fernando Henrique. Qual que é a tua avaliação, César? Depois vamos para o intervalo. Nessa relação Brasil e Estados Unidos, Macalossi, é importante primeiro dizer o seguinte, né? Nós temos já uma relação histórica e muito produtiva com os Estados Unidos, né? Desde os nossos patronos e fundadores da diplomacia brasileira. Isso já digamos assim, já vem num crescente, né? Não é uma mudança de governo que vai impactar significativamente a relação que nós temos com os Estados Unidos. Eu acredito que essa declaração recente do Bolsonaro, da possibilidade de ingerência externa nas eleições americanas, talvez ela foi dada com um pouco de impulsividade, né? Eu acho que não deveria ter, até o momento, assim, qualquer tipo de declaração, né? Ou de inclinação. Acho que seria melhor para a diplomacia uma certa prudência, né?
Hoje os Estados Unidos, Macalossi e telespectadores, representam aí o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tanto nas exportações como nas importações, né? Tendo um volume expressivo. Os pontos que eu considero que são marcadores importantes para a gente observar, caso o Joe Biden ganhe as eleições americanas, eu traria, por exemplo, a questão da OCDE. Seria uma incógnita se o Biden realmente iria apoiar essa candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Aqui ainda resta uma incógnita. Eu acho que isso que o deputado Fausto Pinato falou também em relação à Amazônia parece ser uma questão importante, na medida que alguns países europeus já estão pressionando o Brasil em relação às questões ambientais. Parece que o Joe Biden também se juntaria a esse coro, que a gente sabe que os interesses por detrás disso são eminentemente comerciais, né? Cabe lembrar também, Macalossi, que alguns dias atrás já começou a ser firmado um novo acordo agrícola europeu, que traz mais restrições, que traz mais exigências para o comércio com os países europeus. Somando isso à possível eleição de Biden, eu acho que o Brasil teria um problema significativo para lidar com essa questão da Amazônia, como bem pontuou o deputado. Também a questão do 5G, ela é uma incógnita com Biden, né? O Trump ele tem uma visão mais assertiva em relação ao aspecto da tecnologia do 5G. O Biden ainda não demonstrou qual é a sua orientação clara em relação a isso. Isso tem um impacto significativo para o Brasil também, que mais adiante vai fazer o leilão de suas frequências do 5G, né, e vai ter que optar entre alguma das duas tecnologias ou ecossistemas tecnológicos disponíveis, o americano, o chinês, né? Isso, então, terá um impacto significativo. E outra questão seria o acordo de livre comércio Brasil e Estados Unidos, que é um acordo que começa, já está sendo costurado, que talvez tivesse um freio nessa condição, porque o Biden provavelmente faria algum tipo de pressão em relação às questões ambientais, porque ele tem essa preocupação mais com o meio ambiente, que na verdade é uma preocupação que encarna, digamos assim, interesses comerciais por detrás disso. E como tu bem lembrou, né, Michael, no debate, ele lá mencionou a possibilidade de um fundo de 20 bilhões para a Amazônia, que o governo brasileiro em seguida refutou essa possibilidade. Então, eu vejo esses são, na minha percepção, Marcelo, os principais marcadores que a gente teria em relação ao Brasil. Depois nós podemos falar também do estado do Rio Grande do Sul, como tu propôs no início, né? Muito bem, vamos fazer intervalo. Na volta temos também a participação do analista, escritor e colunista da Gazeta do Povo, Flávio Quintela, direto da Flórida. O nosso programa hoje está afinadíssimo, né? Temos aí todos os melhores analistas comentando aí a eleição americana, inclusive direto dos Estados Unidos. Flávio Quintela, na sequência, fiquem conosco. Estamos de volta aqui no nosso especial sobre as eleições americanas. Sim, a RDC está fazendo uma grande, talvez a maior cobertura das eleições municipais no Rio Grande do Sul, com amplo espaço na nossa programação. Nós tivemos debate aqui na semana passada, na quarta-feira, que foi reprisado ontem. Um debate com uma altíssima audiência, milhares de pessoas assistindo, milhares de comentários também. Imagina, 14 mil comentários só no Facebook, uma coisa impressionante. Então, agradecer a todos pela audiência. Nós estamos fazendo a cobertura das eleições municipais, mas vejam, a eleição ela está num período, né, de restrições do ponto de vista legal. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de falar de eleições, a não ser sobre os regramentos eleitorais, mas nós continuaremos fazendo essa grande cobertura. À tarde nós estamos com a cobertura nas eleições do interior. Em breve nós vamos aqui anunciar a data do próximo debate da RDC, do segundo turno. Nós também vamos fazer a cobertura no dia das eleições, num amplo espaço na nossa grade de programação, no domingo, no dia 15 de novembro, então fiquem ligados.
e também com entrevistas com os candidatos à prefeitura no segundo turno na capital, aqui no Cruzando as Conversas e no portal RDC. Hoje nós estamos falando das eleições americanas e o impacto delas no Brasil. Estamos no estúdio com o professor e consultor em relações exteriores César Redel e com o empresário Eduardo Ponticelli. No primeiro bloco nós também tivemos a participação à distância do colunista da Gazeta do Povo, escritor Alexandre Borges, e do deputado federal, integrante da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados, Fausto Pinato. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. E agora se une a nós aqui no programa o colunista da Gazeta do Povo, escritor, autor de 2 livros, a série Mentiram para Mim, Flávio Quintela. Flávio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite e participar mais uma vez do seu programa. Flávio mora na Flórida. Qual é o condado aí, Flávio? Eu moro em Orange County, que é o condado aqui de Orlando. Como é que foi aí a eleição? Esse resultado, nós tínhamos conversado em off, tu tinha uma visão muito pró-vitória Trump. Era previsível na sua avaliação que a Flórida fosse para o Trump? O que tu sentia aí nas ruas? Olha, nas ruas, eu pessoalmente não vi, vou falar nenhuma, mas vi talvez umas 2 placas do Biden, muitos carros com coisa do Trump, bandeira do Trump, sinal do Trump no quintal, sinal do Trump no gramado, grandes placas em áreas mais, tipo de gramados maiores. Então, eu vi muita coisa do Trump. Mas o que me deu confiança de chegar hoje de manhã e falar, não, Flórida não vou me preocupar, Flórida vai ser vermelha, foi os resultados de pesquisa do Trump em relação ao voto latino, e também os resultados da votação antecipada, que mostravam que os democratas não iam conseguir chegar. Eu até falei hoje no Twitter, falei, o Trump vai ganhar com 3 pontos de vantagem. Está exatamente 3 agora. Acho que eu estou perto de acertar. Pelo que está aqui no Google, nos resultados do Google, que tem sido atualizado com uma velocidade até maior do que os das redes, as emissoras, com a contagem aí atual, o Trump tem 51,2%, Joe Biden tem 47,9% dos votos até aqui. Muito difícil que isso mude, né, Flávio? Porque você tem... É difícil porque o que está entrando agora é o voto do Panhandle, que é aquela parte da Flórida que parece um cabo de panela, que se fala. Que é lá do canto. Ali é tudo vermelho, né? É lá do cantinho, aquela região da Flórida ela tem um fuso horário diferente, ele está no outro fuso horário, por isso demorou um pouquinho para entrar. E me diz uma coisa, Flávio, o voto latino aí na Flórida é muito forte. E o Trump direcionou uma parte da sua campanha para isso, né? Sim, a gente acaba não vendo isso acontecer no dia a dia, porque a campanha é feita muito também com a militância do partido, mas o trabalho que eles fizeram com os latinos foi muito bom. E eu acho que é esse trabalho que pode dar ao Trump também o estado de Nevada, que é o que a gente espera para facilitar a vitória dele. E como é que tu está vendo essa questão no Texas? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Texas vai terminar na mão do Trump. Esse negócio de colocar o Texas sob dúvida foi coisa lá do Nate Silver. Eu acho que é mais um negócio para tentar desmoralizar, do tipo, olha só, o Texas, que é o estado mais vermelho de todos, está prestes a virar azul, começou a virar um battleground. Mas eu não acho que é um battleground. Eu estou contando com o Texas tranquilamente. Aqui, segundo o indicativo do Google, atualmente o Joe Biden tem 50% e o Donald Trump 48,7%. Eu não sei qual que é o percentual aí de votos já apurados no 61%. Olha, mas aí tem as capitais, né? O Austin, o Houston, né? E também o Austin, que são cidades aí que talvez tenham uma inclinação maior para o Biden, mas o resto eu acho que
vai virar, né? E pelo que mostra aqui... Não sei se vocês estão acompanhando no Google. Sim, vai, Flávio, pode Eu falar. estou acompanhando o New York Times. O New York Times já está mostrando 66% e empate. 49,3 a 49,3. Então, com tendência aí de virada, porque o Donald Trump estava atrás até pouco tempo. Né? Então, bem provável aí que nós estamos diante de uma inversão no quadro do Texas. Flávio, Pensilvânia, o que dá para projetar lá? Olha, Pensilvânia vai ser a minha dor de cabeça aqui como analista e torço para o Trump, né? Não escondo isso. Hoje o dia foi muito esquisito lá, teve vários relatos de problemas, pessoal falando que tinha gente que não conseguia votar, sessão que estava fechada, fiscal não podia chegar perto do local de votação, tinha que ficar longe das mesas. E fora aquela declaração, né, do Attorney General lá falando que... Não, do governador, acho que foi, né, falando que meio que já dando resultado que Biden ia ganhar ali. Então, eu tenho um pouco de medo de fraude ali, por causa que eles vão poder receber votos até sexta-feira. Basta que tenha a postagem de hoje no ballot. Mas eu acho que o Trump leva. E eu espero que ele leve com, 3 pontos percentuais para que aí não haja espaço para nenhum tipo de fraude. Muito bem. Meu caro César Redel, sua avaliação aí sobre as considerações do Eu acho que Flávio isso Quintela. que o Quintela trouxe da Pensilvânia é interessante porque ela acabou postergando, né, a votação e vai demorar, acho que ainda um pouquinho mais para a gente saber. Eu estava vendo aqui a Pensilvânia, ela está com apuração aqui de mais ou menos 11%, pelo menos pelos dados que eu tenho aqui. Então está bem no início ainda, mas eu considero que seria aí dentro desses Bell States ou Swing States, né, um estado importante para essa abertura aqui das eleições. A Flórida aqui eu estava vendo já está com 91% das urnas apuradas e o Trump aqui está com uma diferença aí de quase 4%. Então é praticamente favas a Flórida, contadas, né? Favas contadas. É. Muito bem. Vamos para a matéria da Melanie Rupental sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Depois eu quero a análise do Flávio Quintela. Os norte-americanos decidem nesta terça-feira, 3 de novembro, se querem continuar sob a gestão do republicano Donald Trump ou se querem voltar a ser comandados por um democrata, no caso Joe Biden. Bolsonaro já afirmou claramente torcer pela reeleição de Donald Trump. Durante seu governo, Jair Bolsonaro aprofundou as relações do Brasil com os Estados Unidos. Enquanto Bolsonaro extinguiu a necessidade de visto para turistas americanos que entrarem no Brasil, Trump não fez o mesmo e nem anunciou qualquer mudança sobre as ações contra imigrantes brasileiros que estejam de maneira clandestina nos Estados Unidos. Além disso, os dois governos anunciaram um acordo que prevê o uso pelos Estados Unidos do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Críticos do pacto apontaram possíveis entraves à transferência de tecnologias para o Brasil. Também riscos à soberania nacional e efeitos nocivos para moradores de Alcântara, entre os quais remoções de comunidades quilombolas. Ainda em 2019, o governo Bolsonaro fez uma série de concessões em troca do apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. A renúncia do Brasil ao tratamento diferenciado como país em desenvolvimento. O Brasil tinha, por exemplo, mais prazo para cumprir determinações e margem maior para proteger produtos nacionais. Nos últimos 2 anos, Trump ameaçou sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil, prejudicando
os exportadores brasileiros e favorecendo a produção local. Nas redes sociais, o presidente ainda acusou o governo de Bolsonaro de desvalorizar o real de propósito para colher mais lucros com as exportações de matéria-prima. Já Biden chegou ainda a falar em levantar 20 bilhões de dólares para salvar a floresta amazônica, proposta que Bolsonaro qualificou de lamentável e desastrosa. O presidente Bolsonaro deve saber que se o Brasil deixar de ser um guardião responsável da floresta amazônica, minha administração reunirá o mundo para garantir que o meio ambiente seja protegido, afirmou Biden. A publicação ainda perguntou ao democrata se sua administração seria favorável a acordos de livre comércio com países latino-americanos, especialmente com o Brasil. O candidato afirmou que qualquer negociação de pacto deverá garantir a criação de empregos nos Estados Unidos, a proteção dos trabalhadores americanos e levar em conta as preocupações com o meio ambiente. Devolvo para ti a InStudio Macalossi. Muito bem, tá aí então esse resumo da Melanie. Flávio, gostaria do teu apontamento a respeito disso. Bom, em relação a Bolsonaro privilegiar o relacionamento com os Estados Unidos, você sabe que eu sou um crítico do Bolsonaro, né? Uhum. Mas essa é uma das coisas que eu acho que tem razão de fazer, porque é sempre benéfico para qualquer nação do mundo ter um relacionamento comercial bom e decente com os Estados Unidos da América. Em relação a essa coisa de ele não ser correspondido, vamos assim dizer, isso aí é uma coisa que, sei lá, eu acho meio até ridículo. Parece que está se esperando, né, que haja um cortejo de volta e não vai acontecer, cara. O Trump entrou aqui 4 anos atrás com a promessa de America First. Então, é America First e ele vai colocar America First. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro, ele erra, ele deveria, lógico, manter um relacionamento com os Estados Unidos, mas não fazer do jeito que está fazendo, tipo, em 4 de julho foi lá comemorar na embaixada, e aí tem bandeira dos Estados Unidos junto com bandeira brasileira, esse tipo de coisa eu acho que não tem sentido. E, na boa, eu acho que em relação ao Biden ganhar e aí acontecer algum tipo de movimento capitaneado por ele para pressionar o Brasil em relação à Amazônia, eu acho que isso não dá em nada. Particularmente, acho que isso é uma coisa meio vazia. Mas pode ser que eu esteja sendo ingênuo, sei lá. César, tu achas que isso tem alguma base? Quer dizer, a questão da preocupação ambiental, a Amazônia? Depois eu passo para o Eduardo. Eu acho que assim, até retomando um pouco o que o Flávio comentou, né? A coisa já começou com o pé errado lá no início, né? Aliás, o Bolsonaro ainda praticamente não tinha sido eleito ainda e o Eduardo Bolsonaro já estava fazendo visitas de representação e etc, né? Inaugurando assim mais ou menos o expediente que a gente poderia chamar de diplomacia parental, né? Que já começou assim, não acredito que com aquela prudência diplomática que se exige, né? Nesse tipo de relacionamento. A tua questão, Macalossi, em relação à Amazônia, eu acho que sim, ela pode ser aí uma questão chave caso o Biden se eleja, porque a disputa a gente sabe que está apertada, é difícil a gente vaticinar o resultado, né? Mas é uma questão que vai chamar a atenção se o Biden se elege, porque aí, como a própria frase ali apresentada na matéria, né? A possibilidade de reunir o mundo contra o Brasil. A gente sabe que existe um lobby fortíssimo dos produtores rurais europeus, que já está se consolidando, tentando bloquear o acordo Mercosul-União Europeia. Como eu havia referido, o acordo agrícola europeu, que saiu recentemente, também cria uma série de exigências
aos países europeus e aos produtores no sentido de comercialização e recepção de produtos estrangeiros na circulação na União Europeia. Eu acredito que tudo isso, junto com a visão, não apenas do Biden, mas também da sua vice, que é a Kamala Harris, né, que já fez algumas manifestações polêmicas em relação ao governo Bolsonaro, vai trazer essa dificuldade, alguns óbices no relacionamento, né, no tipo de exigências ambientais, muitas vezes disfarçadas por interesses escusos ou oblíquos, né, comerciais. Então, acredito que sim, Macalossi, parece ser uma questão importante, um marcador, caso o Biden se eleja, para que a gente tenha que acompanhar. Depois volto a falar. Macalossi, nessas minhas andanças aí pelo mundo, eu morei 4 anos na região da Amazônia. Eu conheço um pouquinho, né, porque aquela é uma região muito grande, mas tive nas cidades, nas capitais, como Manaus, tive em Rio Branco, tive em Porto Velho, né, tive em Belém, e também tive algumas cidades do interior do Amazonas, né, eu conheço lá Tabatinga, eu conheço São Gabriel da Cachoeira, que é conhecida como a cabeça do cachorro, né, e entra ano e sai ano, a questão das queimadas na Amazônia sempre existiu, há muitos anos, né. Eu acho que é um pouco injusto que a imprensa mundial faz com o Brasil e se apegar nesse assunto da Amazônia. E eu acho que na história do país nunca houve um governo tão empenhado com essa questão ao ponto de mandar o seu vice-presidente para a Amazônia, onde ele reuniu ali com militares experientes na região. Diversas ações têm sido feitas, né, com madeireiros ilegais, com foco de incêndios, combate, e tem sido divulgado, mas a gente não vê na imprensa. Não vejo ninguém falando das ações do governo em relação à Amazônia. Não existe uma linha. Mas se tu entrar lá no perfil do general Mourão, se entrar lá na parte do Ministério da Agricultura, de outros órgãos ambientais, você vai ver as ações do governo brasileiro em relação à Amazônia. Então, acho que existe uma grande falácia, um complô mundial aí contra as questões da Amazônia e estão usando de métodos políticos. Até numa questão agora, eleição americana, um candidato falando que vai cuidar da Amazônia. Então vamos dizer para o Biden que nós vamos cuidar da Califórnia, porque ela pega fogo todo ano lá, né? Vamos falar para o Macron que nós vamos cuidar lá da catedral dele que pegou fogo e ele não cuidou, né? Então todo mundo tem problema com isso. Tem que ser um pouco hábil, né? Não falar bobagem, não ir para conflito com esses governos e pontuar, mostrando o que o Brasil tem feito. Não vai para o combate com eles porque eles não têm conteúdo, não têm argumento. Eles não conhecem a Amazônia. E eu tiro isso por amigos, né? Eu tenho vários amigos que moram no exterior que acho que o mais perto que eles chegaram na Amazônia foi no Rio de Janeiro, mas são especialistas. Adoram falar e compartilhar videozinho de europeu, de estrangeiro, falando mal da Amazônia. Então a gente tem a lição de casa aqui como exemplo. Flávio Quintela, essa declaração do Trump, do Biden, existem outras prioridades, talvez, para a política externa americana ser tão incisiva, né? Por mais que, obviamente, seja importante preservar tanto a Amazônia quanto o Pantanal. Mas esse negócio de vamos unir o mundo para, sei lá, punir o Brasil, alguma coisa do tipo, parece uma frase mais para agradar certa militância que participa da base de apoio do Partido Democrata do que qualquer outra coisa. Agora, depois de ouvir meus colegas aí de bancada, ficou bem interessante essa colocação da Europa de, assim, nós vamos melar, se a gente melar esse acordo é porque vocês não estão cuidando da Amazônia. Mas, no fundo, né, existem os interesses locais ali, econômicos, produtores locais de cada país e tal. E o que você falou do Biden faz todo sentido, né? Vamos colocar uma frase de efeito, deixar a garotada aí que está se registrando como democrata para votar feliz, porque a Amazônia é importante e o clima está catastrófico, etc. e tal. Mas uma vez que o cara senta naquela cadeira, eu acho que as coisas são bem diferentes, né? E aí eu acho que tende mais a ter uma ação como a que a gente está vendo do lado europeu, de aos poucos você, como que eu poderia dizer, você vai trabalhando ali por trás para de repente melar um acordo e favorecer
os teus produtores, as tuas empresas, o pessoal que você quer proteger. Muito bem. Flávio, eu queria te agradecer a participação aqui no nosso programa. Nós hoje estamos fazendo um sistema assim mais toques em relação à eleição. Eu queria a tua projeção final aí para os resultados nos Estados Unidos. Eu vou manter a minha projeção que eu fiz no meu artigo para a Gazeta do Povo, que seria Trump vencendo com 289. Lógico que eu não descarto a possibilidade de chegar a 300 votos. E imagino que o Senado vai continuar republicano. Eu acho que com o mesmo número de assentos, ou com os democratas flipando no cômputo geral. E não acredito que a Câmara vá virar vermelha. Vai continuar maioria democrata. Na minha análise, eu não vi nenhuma possibilidade muito concreta dos republicanos virarem. Tem uns caras muito aí, que nem o Kevin McCall, muito otimistas que falam em virada da Câmara. Eu acho difícil. Mas seria isso. Trump vence entre 289 e 300. Republicanos mantêm o Senado, democratas mantêm a Câmara. Muito bem. Flávio Quintela, obrigado aí, parabéns pelo trabalho na Gazeta do Povo. Obrigado, Macalossi. Obrigado, pessoal. Tá aí, então, Flávio Quintela, escritor e colunista da Gazeta do Povo, também participando aqui do Cruzando as Conversas. Nós temos aí mais 10 minutos de programa, junto com os nossos convidados no estúdio. Eu queria que o César e o Ponticelli falassem um pouco sobre o Rio Grande do Sul, em particular, nessa história. Está, obviamente, associado com a questão comercial, né? Como o César me corrigiu muito bem antes, o Rio Grande do Sul tem, nos Estados Unidos, seu segundo parceiro comercial. César, eu começo por ti. Na verdade, assim, para trazer os dados, né, para os telespectadores, né? Hoje as exportações do Rio Grande do Sul, primeiro colocado é a China, né? A gente envia, pelo menos nesse período de janeiro a setembro de 2020, 34%, né, do que o estado do Rio Grande do Sul exportou foi para a China e 8,3% para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Rio Grande do Sul em termos de exportações, né? Em importações, Estados Unidos está em terceiro lugar, né? Com 13% aí de fatia. Acho que o grande problema a gente falar do Rio Grande do Sul, para entender essa questão dos Estados Unidos, é a falta ou a ausência de uma estratégia clara do estado do Rio Grande do Sul de uma articulação internacional. Falta muito ainda para o nosso estado do Rio Grande do Sul ter uma agenda estratégica de internacionalização, de articulação global. Acho que nós temos que avançar em muitos pontos ainda, também como a promoção comercial, e como o Eduardo Ponticelli pontuou no início, muitas vezes isso acaba recaindo nos próprios empresários, né? Sem ter um apoio estratégico do Estado e do governo, que eu acho que seria importantíssimo, né? Dentro das nossas exportações para os Estados Unidos, pontuam principalmente aqui, Macalossi, armas, né? Outras armas, espingardas, carabina. Sabe que nós temos um grande produtor no Rio Grande do Sul de armas, né? Que inclusive está abrindo uma unidade fabril nos Estados Unidos. Em segundo lugar, nós exportamos muito tabaco para os Estados Unidos. Calçado teve uma exportação crescente, se eu não estou enganado. Calçado está em terceiro lugar. Calçado está em terceiro lugar, mas a indústria calçadista aí, devido à pandemia, né, teve um pequeno desajuste. Depois, assim, móveis, couros, né, o arroz, polímeros, que são os plásticos, né, são os principais produtos que nós exportamos para os Estados Unidos. E também até de exportações do Rio Grande do Sul manda para os Estados Unidos? Quanto por cento o Rio Grande do Sul manda para os Estados Unidos? 8,3%. A China está em 30%, né? Uma coisa assim. A China deve estar variando por aí, 30%, 34%, para ser mais preciso, 34%. É expressivo. Mas são produtos aqui, mas eu não vejo assim um impacto para essas cadeias produtivas aqui com a eleição do Biden. Acho que não afeta. No meu ponto de vista, não afeta diretamente, né? O que tem afetado, principalmente essa mudança aqui, é o cenário da pandemia, né, que puxou um pouco a indústria calçadista aqui, a exportação
puxou um pouquinho para baixo, né? O tabaco ele se mantém, porque também aí tem muita operação intercompany. Temos aí o Vale do Rio Pardo, né? Com grande parte das nossas indústrias fumageiras, né? Eu acredito que isso não tende a mudar. E a exportação de armas ela tem aumentado significativamente. Há dados que apontam que, com a emergência da pandemia, o Rio Grande do Sul exportou significativamente. Teve um pulo aí na exportação de armas, e o Brasil também, né? Como um todo. Na exportação de armas, eu creio que o Rio Grande do Sul deve estar apenas abaixo de São Paulo. São Paulo tem uma fatia importante, e em segundo lugar viria o estado do Rio Grande do Sul, depois, se não me engano, o Rio de Janeiro ou Minas Gerais, né? Hoje, em relação às demais unidades federativas, o Rio Grande do Sul é o 7º exportador, né? Então, tem muito espaço para crescer o Rio Grande do Sul, e acredito que não há um impacto significativo para essas cadeias produtivas que eu estou te trazendo aqui, Macalossi. Colaborando com o que ele falou, aqui acho que tem muita coisa interessante em relação a essa balança aqui, né? 34% que o estado do Rio Grande do Sul exporta para a China e 8% para o mercado americano, né? No mercado chinês, eu vejo aqui que a gente tem um espaço maior para produtos acabados que a gente não explora. Os 12 anos que eu vivi na China, a gente tem uma referência, claro, na área de alimentação, de quanto é importante o mundo abastecer a China, né? Hoje é a maior população. Então, eu andando pelos mercados na China, às vezes a gente pensa que uma rede de supermercado local, se eu for aqui digamos, vou citar aqui, a gente vai na CIS Brasil, vai no Praia de Belas Shopping, vai em outro lugar, a gente vai encontrar o mesmo produto. Já nas redes atacadistas na China, esses mercados a gente não encontra, porque a demanda de consumo é muito grande. A gente não encontra a mesma marca do produto. Tem lá um pacotinho de biscoito de chocolate. Eu vou encontrar, mas de diferentes marcas e de diferentes procedências. Isso é demanda, é muito consumo. Eu vejo muita gente, às vezes, algumas empresas dizem assim, olha, eu vou exportar para a China o meu produto. Eu tenho uma fábrica de biscoito. Olha, você está falando uma grande bobagem, porque você jamais vai conseguir abastecer para a China. Se você vai me falar assim, olha, eu vou exportar para Xangai, também é complicado, são 25 milhões de habitantes. Agora, se você me disser assim, eu vou exportar meu biscoito para um bairro de Xangai, já é plausível. Então, a gente tem um mercado de consumo muito grande e que o Rio Grande do Sul pode se beneficiar, mas não tem explorado. Porque falta o quê? Falta um incentivo de missões empresariais, alguém que coordene isso. Hoje a gente tem aqui, acho que a nossa Fiergs, que seria talvez a cabeça aqui, mas precisa mais a incursão de empresários brasileiros na China, entender aquele mercado, como se movimenta e se aproximar do comprador chinês, não se aproximar só do importador, porque o importador normalmente é aquele que ele lucra muito na operação, ele compra para revender, mas a ponta final que está lá sedento pelo produto, ele está esperando alguém visitar ele e tentar uma forma de negócio. Então eu acho que a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha bastante com a parte de alimentos aqui, biscoito, macarrão, geleias, principalmente agricultura familiar, não pensa que se você é pequeno você não pode exportar para a China, pode sim. Você vai buscar um comprador do teu tamanho. Lá tem empresas pequenas que vão procurar o teu produto. Então, a gente precisa organizar esse ponto para aumentar essa demanda. Já nos Estados Unidos, eu não entendo muito esse mercado ainda, mas eu acredito que também, pela nossa facilidade de matéria-prima, a gente também pode entrar nesse mercado de consumo. Eu tenho muitas informações aí de amigos que estão morando hoje na Flórida, nos Estados Unidos, que importam carvão aqui do Rio Grande do Sul, alguns apetrechos aí de churrasco, que é um mercado que está se criando lá. Então, a gente tem que ficar atento e olhar para o nosso lado aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente pode faturar. Chega de aumentar imposto, vamos buscar alternativas de negócios para gerar renda e riqueza no nosso estado. E é importante destacar, eu acho que como ponto final, que relações diplomáticas elas devem se dar sempre através do pragmatismo, oportunizando espaço para que o país que está negociando sempre tenha algo de positivo a agregar aos seus, né? E é isso que se espera, independente de quem seja o próximo presidente dos Estados Unidos. É importante que o Brasil mantenha excelentes relações comerciais com a China, que são excelentes. O Brasil lucra muito com a China e é importante aprimorar as relações comerciais com os Estados Unidos, seja Trump, seja Biden na presidência. Senhores, eu gostaria de agradecê-los pela participação hoje aqui no nosso programa.
Vamos esperar para ver quais são os resultados finais da eleição nos Estados Unidos, mas eu acho que essa pequena cobertura que nós fizemos aqui da eleição americana já foi suficientemente simbólica e acho que algumas informações interessantes foram trazidas. Lembrando que nós tivemos aqui no programa, além do César Riedel e do Eduardo Ponticelli, as participações do Alexandre Borges, que é um dos maiores conhecedores de política americana do Brasil, e do Flávio Quintela, que também está lá direto dos Estados Unidos, é um grande conhecedor, um dos maiores também do Brasil em relação à matéria de política americana, e também do deputado federal Fausto Pinato, que integra a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, acho que nós tivemos aí um nível bem qualificado de nomes para analisar os cenários. Vou deixar a última palavra com os meus convidados aqui no estúdio. Ponticelli, muito obrigado. E deixa eu aqui já dizer que o Ponticelli está lançando no mercado em breve, né, as máscaras KN95, Tazan, é Tazan? Exatamente. Tazan. Essas aqui são diferenciadas, né, Ponticelli? Qual Sim, que é a essa é diferença a delas? primeira máscara no Brasil que tem um elemento filtrante e antibactericida. Ela é específica para o combate ao Covid e demais problemas que a gente possa ter em relação à respiração, carga viral. Então, essa máscara realmente ela é apropriada, né? É bom ter um entendimento, né, que a gente não tem esse costume. Eu já venho da China, quando eu cheguei lá, via todo mundo de máscara, né? Achava que todo mundo estava doente, mas não é. É prevenção, é respeito pelo teu próximo, né? Não passar uma gripe para ele. Então é importante usar um material adequado ao combate. E já deixo aqui o meu agradecimento, né, pelo programa, estava muito bom, bem interativo. Cada vez que eu venho aqui sempre tem uma novidade, né? E também quero deixar o meu depoimento aqui, que há anos que eu não vinha ao Rio Grande do Sul, ver que uma televisão como a RDC está ultrapassando fronteiras, né? Nós estávamos aqui falando que os empresários precisam ir para fora conhecer as relações de negócio. A RDC está fazendo isso. A gente viu hoje aqui pessoal dos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai ver pessoal da China, da Europa, de outros lugares também falando aqui. Vai muito longe. Obrigado pelo convite. Foi muito bom participar aqui com o César e contigo, os demais convidados. Aliás, Ponticelli, obrigado pelas palavras prestigiosas. É um prazer ter aqui. Tu é um grande empresário, tenho admiração, amizade pessoal aqui. Sempre é um prazer recebê-lo. Fico feliz que tu tenha essa visão em relação a nós. A emissora, ela tem esse caráter digital, né? E é por isso que nós temos que fazer essa interconexão e nós a fazemos. Obrigado, Ponticelli. Redel, obrigado pela parceria. Está em casa. A última palavra. Obrigado, Macalossi, pelo convite, por oportunizar esse debate muito importante para trazer essa reflexão sobre os impactos ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Isso é muito inovador no nosso cenário jornalístico. Agradecer também o nosso Eduardo Ponticelli, ao Alexandre Borges, ao Quintela, eu também ao deputado Fausto, né? Fausto Pinato, é isso? Fausto Pinato. O deputado Fausto Pinato, aqueles que nos prestigiaram para ouvir um pouquinho sobre política internacional. Eu estava aqui apenas acompanhando, Macalossi. Parece que a disputa ela vai ser muito apertada. Acho que madrugada dentro nós vamos novamente aí repetir o que foi 2016. Mas aqui já parece haver uma virada importante no estado do Texas. Como é que está lá? Na Flórida, na Geórgia. Como é que está no Texas? Também no Rust Belt, aqui, como a gente havia falado no início. Texas, vamos ver. 66% aqui ainda eu tenho das urnas, mas o Trump já está na frente. Muito bem. Então já está fazendo aí já está se encaminhando, né? E te parabenizo também, Macalossi, pelo debate que tu conduziu aí dos prefeituráveis, né, na semana passada, que foi muito bem conduzido, e parabenizo a RDC TV por essa cobertura, tanto das eleições dos municípios, né, como também essa importante eleição com desdobramentos geopolíticos como é a dos Estados Unidos. Muito bem. César Redel, eu queria apenas, antes de nós irmos para o intervalo, mencionar que nós temos 2 colegas nossos na RDC, entre os finalistas do Prêmio Press 2020. Um deles está aqui no estúdio conosco, Rivelino Almeida. O grande Riva. Rivelino não é só qualificado dentro dos gramados, também é atrás das câmeras. Rivelino está concorrendo aí, repórter cinematográfico do ano. E tem todo o gabarito para ganhar, viu, Rivelino? Parabéns aí. Já estar entre os finalistas, eu gosto da ideia de ganhar, sabe? Mas estar entre aqueles que estão concorrendo já é uma grande vitória. Tem um número de pessoas consideráveis que votou no Rivelino para ele estar aqui entre os finalistas. Então, o Rivelino é um grande quadro aqui da emissora, um grande parceiro, um querido amigo, parabenizo ele. E, é claro, também mencionar o meu colega Cláudio Andrade,
que estreou o portal RDC durante a cobertura do coronavírus e que agora está fazendo uma grande cobertura também das eleições, junto com o Cruzando as Conversas. O portal está dedicando um espaço gigantesco aí para as candidaturas do interior do estado. A única emissora que está fazendo isso é a RDC, trazendo os candidatos do interior para falar sobre as suas demandas. Você que nos acompanha aí no interior do estado, você está acompanhando aqui na RDC, o Cláudio Andrade também está indicado entre os melhores no prêmio Press, melhor apresentador de TV 2020. Parabéns, Cláudio, um abraço para ti. Amanhã eu vou cumprimentar o Cláudio pessoalmente. Intervalo e voltamos com o João Carlos Silva, direto de Brasília. O Cruzando as Conversas está de volta para o seu último bloco nessa noite, que nós falamos muito sobre as eleições americanas e o impacto delas no Brasil, porque afinal de contas as eleições dos Estados Unidos, o rumo dos Estados Unidos define o resto do mundo. Então não tinha como a gente não abordar isso hoje. Participaram da edição do nosso programa o empresário Eduardo Ponticelli, que estava aqui conosco. Também estava aqui conosco César Redel, professor e consultor em Relações Exteriores. E nós tivemos aqui também as participações de Alexandre Borges, colunista da Gazeta do Povo, Flávio Quintela, escritor e colunista da Gazeta do Povo, e também Fausto Pinato, deputado federal, integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O Cruzando as Conversas é um oferecimento do Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, e o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. De Brasília, João Carlos Silva para fechar o programa em altíssimo estilo, como sempre, João, com os bastidores da capital federal. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Macalossi, telespectadores, como é que vamos? Tudo tranquilo. João, Donald Trump vai aí encaixando vitórias importantes, agora a virada no Texas, com o Donald Trump já liderando. E hoje saiu uma nota no site antagonista que o governo, obviamente, torce pela vitória do republicano nos Estados Unidos. Como é que está aí o ambiente em Brasília em relação à eleição americana? É um ambiente de expectativa, né? Porque a eleição dos Estados Unidos é mais disputada da história, né? Com certeza. Nós vemos aí uma reação interessante do Donald Trump, claro, presidente da República. A eleição passada, a Hillary saiu na frente, venceu as eleições e ele acabou ganhando por conta dos votos delegados. A eleição americana ela é muito complexa, você tem que entender muito bem a eleição. A eleição parece que é meio jurássica, mas é assim um modo operandi, o modus operandi da eleição dos americanos. E no país, no Brasil, a eleição nossa é tida como a mais avançada do planeta, mas também enfrenta um número de dificuldades. Eu vejo essa reação do Trump, eu acho que nesses últimos dias ele conseguiu um avanço sobre o Biden no discurso. Talvez o discurso dele foi mais empolgante que o do Biden. E os americanos gostam desse lado que o político mexe com os meios americanos, né? do povo americano. E o Trump mostrou isso nesses últimos dias. Eu senti o Biden um pouco retraído. Prova disso, a eleição está apertada. Você não consegue saber quem vai ser o vencedor. Sabe o que me parece? É que nos Estados Unidos, eu acho que foi um ponto importante esse que tu colocou. Aqui no Brasil, a gente fica muito no debate das propostas, né? Quer dizer, o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer, de onde vai tirar o dinheiro e tal. Nos Estados Unidos, a preocupação, quando você elege, e também isso pela natureza de como funciona o sistema
federativo americano, né, João? O que importa lá é qual é a mensagem, quais são os valores, qual é o espírito que esse presidente vai dar à nação. É o conteúdo do candidato, que às vezes no Brasil não é visto, né? O americano observa muito esse lado. Por isso que eu disse agora que o Donald Trump, apesar de uma série de erros cometidos, nesses últimos dias ele deu um impulso no discurso, e isso que você falou é importante. Ele disse para o americano que o americano quis ouvir. Talvez o Biden não conseguiu transmitir essa mensagem dele nesses últimos dias, nesses últimos 4 dias, ao eleitor americano, ao povo americano. O Trump fez muito bem isso. Então, a proposta do Trump, nesse exato momento, concretiza-se que o povo americano gostou daquilo que ele disse. Já do Biden, houve uma retração. E a retração decisiva nessa reta final foi o complicador. Sim, com certeza. E o Trump veio do show business, né, João? Show business ele entende como ninguém de marketing político. Ele é ele é talhado para isso. É um grande empresário, multimilionário. As pessoas dizem, mas o Trump está quebrado, está falido. Queria eu estar falido e quebrado igual o Trump. Então, a mensagem dele, apoteótica, né, observa-se. E inclusive note, né, João, o perfil da campanha do Trump. O Trump fez uma campanha ignorando o coronavírus. Ele fez os ralis, juntando gente. Exatamente. Isso tem um poder visual muito grande para o eleitor que está acompanhando de casa. E nesses últimos 4 dias, as aparições do Trump nos comícios eram de popstar. Isso. As descidas do avião, aqueles gestos de punho cerrado, vibrando com o eleitor, apontando para os participantes do comício, falando firme. Isso, com certeza, mexeu com o íntimo do eleitor americano e o resultado está aí. E, João, governo Bolsonaro em relação a isso, acha que fica confortável? Todos nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro torce para a reeleição do presidente Trump. Sim. Mas a gente percebeu também, aqui em Brasília, que o presidente não se manifestou com relação, nesses últimos 2, 3 dias, com relação à eleição, dando um prognóstico, né, efusivo ao Trump. O governo está aguardando os acontecimentos, evidentemente, diplomaticamente, porque caso o Biden tenha essas eleições, você tem que fazer uma logística de diplomacia diferenciada. Tem que chegar perto do Biden e propor business, propor um atrelamento de ideias, porque o Biden não é o candidato do governo brasileiro. Agora, se o Trump se reeleger, a conversa continua do jeito que está. É claro que o presidente Bolsonaro vai ter uma... E você disse uma coisa muito interessante hoje, quando você falou que o presidente Trump não é amigo do presidente Jair Bolsonaro. Não é amigo. Pode se tornar amigo agora no segundo mandato, caso ele venha se reeleger, o presidente Trump. O ex-presidente Clinton é amigo pessoal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso, eu mencionei antes aqui, inclusive. Sim, eles trocam considerações quase toda semana. Então, se o Trump se reeleger, o presidente Bolsonaro vai estar em casa. Aí ele vai tentar uma aproximação maior de amizade, e aí, porque é o único presidente que se manifestou favoravelmente desde o início, acentuosamente, a reeleição do Trump, é o presidente Bolsonaro. Muito bem. João Carlos Silva, obrigado pela participação. João volta amanhã aqui no nosso programa. Obrigado, boa noite a todos e parabéns pelo debate de hoje e pelos debates aí das eleições municipais no Rio Grande do Sul, mexendo com o telespectador gaúcho, com o eleitor, com o povo gaúcho, sobre as propostas dos candidatos. Muito bem pontuada, refletir sobre o seu comando. João, nós tivemos, só para eu ter uma ideia, João, não sei se chegasse a assistir o debate da semana passada, eu estava muito nervoso. Eu gaguejei, foi vexatório. Eu gaguejei, não sei nem como me mantiveram empregado aqui na RDC, mas eu estava muito nervoso, eu confesso.
Estava nervoso pela importância do momento. O debate estava tão bom que o seu nervosismo foi praticamente não notado pelo telespectador. O importante é isso. Muito bem. Mas você fez uma condução muito pontual, diversificou as perguntas, né, trazendo a proposta dos candidatos para a população. Isso é importantíssimo. É buscar propostas. Ataques não resolvem nada. O povo quer saber o que o candidato vai fazer quando eleito, sentado na cadeira de gestor para a população. É isso que o povo quer ouvir. E a RDC está perfeita nisso aí. Muito bem. João, obrigado pelas palavras e obrigado pela participação aqui. Mas nós tivemos 14 mil comentários só no Facebook. Fantástico. Quer dizer, foi uma audiência expressiva, não apenas nas redes sociais, né? Tinha milhares de pessoas acompanhando simultaneamente, existe um trânsito de entrada e saída, mas num patamar de 1.000 pessoas acompanhando simultaneamente por minuto, uma coisa impressionante, e ao mesmo tempo a grande audiência também pela net aqui nos canais que a RDC mantém no estado inteiro. O grupo RDC está fazendo o dever de casa. Isso é importantíssimo na democracia brasileira. Não tenho dúvida sobre isso. Muito bem, é isso aí. João, muito obrigado pelas palavras e pela participação aqui no nosso programa. Sempre presente, à disposição sua, sempre. João Carlos Silva volta amanhã. Um grande abraço, João. E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.